Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 1. Aleluia, Senhor. Amém? Amém? Amém. Palavra que foi dita a Jeremias pelo servo dizendo, pelo Senhor dizendo: ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor todos de Judá. Ouve a palavra do Senhor todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, e não oprimistes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que dei a vossos pais, de século em século. Só até aí. Amém? Pode sentar. Bem, essa é uma palavra que o Senhor ele deu ao profeta Jeremias quando aquele povo, os sacerdotes, eles estavam fazendo na casa do Senhor algo meramente de qualquer maneira. Eles estavam fazendo de maneira que eles achavam, da melhor maneira que eles achavam. Mas esse texto, ele se encaixa muito bem nos dias de hoje. É um texto que, se nós abrirmos esse texto e lermos mais adiante, lermos todo esse capítulo 7, é a mesma coisa de abrirmos o diário das igrejas evangélicas do dia de hoje. Como nós estamos vendo aqui, o Senhor ele está chamando a atenção e falando para Jeremias falar ao povo. Sabe, que entra na casa do Senhor e disse: templo do Senhor é este. E eis aqui a casa do Senhor, e aqui nós vamos adorar ao Senhor, e aqui nesse lugar nós vamos dar glória ao seu nome, mas com caminhos tortuosos, com caminhos que não provém de um homem ou de uma mulher que se diz cristão, está trilhando certos caminhos. E nós estamos falando de homem, de mulher, de jovem, de criança, que a partir de 10 anos já sabe o que é certo e o que é errado. Principalmente aquele que anda dentro da casa do Senhor. Aquele que cresce numa família cristã, entre aspas, eu quero colocar essa palavra. Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas abrirem a boca e dizer que são cristãos, mas na verdade elas adoram outros deuses, elas vestem uma roupa, uma roupagem farisaica, um uniforme praticamente, um terno, uma gravata, uma saia comprida até o calcanhar, e elas vão a um templo e quando saem daquele templo elas adoram outros deuses, adoram a televisão, adoram programas pornográficos na internet. As pessoas elas adoram o tempo todo jogos que não edificam coisa alguma. E às vezes nós vemos que nós estamos diante de um texto que se encaixa nos dias de hoje. De um texto que se encaixa
nas palavras que nós vemos hoje em dia, ou seja, falta de palavra de repreensão. Nós vemos igrejas abarrotadas de pessoas onde nós não vemos um pingo de doutrina, que nós precisamos às vezes usar um microscópio para achar uma palavra de conserto dentro da igreja. Nós vemos pessoas que às vezes passam ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, indo a uma igreja e elas não ouvem o Evangelho. É apresentado a elas um Deus totalmente diferente do que está nas Escrituras. Porque o Deus que está nas Escrituras, sim, Ele é amor. Sim, Ele é misericordioso. O Deus que está nas Escrituras, Ele é longânimo. Ele tem compaixão. Ele é longânimo ao ponto de nós vermos essa terra na situação que ela está e Ele ainda não a destruiu. De vermos a injustiça que está acontecendo no meio do povo, mães que amam seus filhos, que estavam com seus filhos no auge de sua juventude, uns com 14, outros com 18, outros com 25, uns estavam começando, terminando o ensino médio, outros estavam terminando uma faculdade, outros estavam se formando, preparando-se para um casamento. De repente vem um endemoniado, cheio de demônio. Ele não deixa de ser um ser humano como eu e como você, mas ele está cheio das forças do diabo, induzido pelas hostes do inferno para tirar a vida daquela pessoa. E nós vemos mães, vemos pais, vemos irmãos, vemos parentes chorando lágrimas que nenhum de nós quer passar. A morte precoce de um jovem. Vemos crianças de 2, de 3, de 5, de 10 anos serem totalmente arrebentadas por um homem de 30, 40, 50. Vemos crimes terríveis, vemos coisas nojentas que um ser humano que tem um pouco de amor no coração, ele não consegue ver aquilo e não sentir repulsa. Ele não consegue ver aquela pessoa chorando pelo seu filho e não sentir tristeza. E nós vemos pessoas como nós sentir repulsa pelaquela pessoa que causou aquilo, querer justiça, muitas das vezes em nossa carnalidade, num ato impensado, desejar a morte daquela pessoa. Que somos carnais, muitas das vezes, que somos humanos, que nossa mente é humana, nosso coração é humano. Aí você imagina o que está sentindo um Deus que é santo, 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 Ele é 3 vezes santo. O que você tenta imaginar o que o Senhor, um Deus que a palavra dele diz que Ele não pode contemplar o pecado, que os anjos tampam os seus olhos de vergonha para não ver a sua santidade. Ele está vendo tudo isso acontecer, ainda tem misericórdia. Ainda fala, não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou dar mais um tempo para ver se essas pessoas tomam um juízo. Para ver se elas vêm à minha casa, se elas se derramam aos meus pés. E aqui no livro do profeta Jeremias, nesse capítulo 7, o Senhor está dizendo aqui, não vos fieis palavras falsas, dizendo templo do Senhor. Ou seja, pessoas que entram na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, e ofertam, e dizimam, e louvam, e cantam, e pregam, mas o templo verdadeiro do Senhor está sujo com inveja, está sujo com prostituições, está sujo muitas das vezes com ódio, que não perdoa o irmão, por causa de uma palavra que foi dita, às vezes até sem querer, não perdoa, não releva um deslize do próximo. E o Senhor Jesus, Ele disse certa vez que um reino subsiste, não, um reino contra outro, um reino que contra outro, um reino contra si próprio, uma casa não subsistirá quando ela estiver desunida entre si. Nós vemos desunião dentro
da igreja do Senhor. Nós vemos pessoas agirem dentro da casa do Senhor como as pessoas que não professam a fé cristã lá fora. Como pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que bebem nos finais de semana e passam a semana toda fazendo aquilo que der na sua cabeça. E dentro da casa do Senhor tem pessoas fazendo isso e não estão ouvindo a repreensão dos pastores, dos pregadores do Evangelho. Estão ouvindo apenas que Deus dá, que Deus cura, que Deus abençoa. Sim, Ele faz tudo isso. Mas não adianta Ele fazer tudo isso e a nossa alma ir para o inferno. Quantas pessoas foram curadas na época de Jesus? Quantas pessoas, quantos cegos voltaram a enxergar? Às vezes ou não, nunca enxergaram, passaram a enxergar. Quantos que eram aleijados passaram a andar? Aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia relata que ela, para você ter uma ideia como são as coisas, nós temos que falar a verdade, porque a verdade é que liberta. A mentira, ela aprisiona. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela é exaltada por causa do milagre que aconteceu com ela. Mas a palavra de Deus diz que ela veio por trás, diz que ela veio por baixo, e ela conseguiu aquele milagre apenas por tocar nas vestes de Jesus, mas quando ela tocou, ela já se recuou e já se esquivou. O Senhor teve que falar: quem me tocou? E os discípulos: mestre, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? A multidão está te espremendo, muitas pessoas estão te tocando. Não, alguém me tocou de uma maneira especial. Sim, foi uma maneira especial, a fé. Uma fé sobrenatural, mas ela não queria compromisso. Ela não fez questão de seguir ao Senhor, ela não queria compromisso, simplesmente ela tocou, e a palavra de Deus diz que ela tocou na orla, ela tocou embaixo, ela deu um jeito de não ser percebida. Quantas pessoas estão entrando às portas da igreja apenas para resolver seus problemas e não quererem nada com Deus? Nós precisamos querer algo com o Senhor. O Senhor, Ele nos exorta, sabe? O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz. Ele veio aqui na terra, Ele deixou ensinamentos. Ele não veio apenas para fazer milagres. Ele deixou ensinamentos. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele tem 3 capítulos e ele fala daquilo, qual é a vontade dele na nossa vida. O amor ao próximo. Meu irmão, não tem como você ir dormir ali na minha casa, que meu filho está doente. Não, eu durmo 3 dias. Não precisa se preocupar, não pode trabalhar. Sabe, tudo isso ele ensina. Se alguém vier te pedir emprestado, não corra daquela pessoa, porque não quer emprestar o dia. Sabe, ele fala de nós se tratarmos como parentes, como, sabe, como algo tão forte que hoje em dia, nem no meio das famílias, nós não vemos isso. Nós vemos muita discórdia dentro de casa, entre marido e mulher, entre filho e pai e filho, e teado e padrasto e tudo, e por aí vai. Nós não vemos mais aquele carinho que tinha antigamente, quando nós se reuníamos com a nossa família. Não vemos mais hoje o entusiasmo de quando tinha um aniversário de um irmão ou de um primo, e nós recebíamos o convite, ficávamos contando os dias para se reunirmos naquele evento. Não vemos mais esse entusiasmo de estarmos se reunirmos numa festa de Natal ou numa confraternização de ação de graças. Hoje em dia, quando a visita chega na nossa casa, a gente faz de tudo para ignorá-la, para ela ir embora logo. São profecias, meu irmão. Isso não vai mudar. Isso só pode mudar dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Antigamente Ele habitava em templos feitos por mãos humanas. Era ali feito um tabernáculo de Deus para com os homens. E ali o sacerdote, ele construíam tudo aquilo da maneira que Deus pedia, mandava, ordenava construir da maneira que ele achasse que deveria ser, e ali ele habitava dentro, apenas lá dentro daquele lugar, e tinha as pessoas específicas que poderiam entrar naquele lugar para oferecer sacrifício pelos pecados do povo.
Hoje não, hoje nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso para se ajoelhar na presença do Senhor. Pedir perdão a Ele pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos de que aborreceu o coração dele. Nós temos esse livre acesso, o véu se rasgou, lá está o Senhor. Muitas das vezes eu penso assim, porque antes do Santo dos Santos tinha um véu, e ali só o sacerdote que podia entrar, para oferecer ali uma pomba, uma ovelha, um bezerro, algo que fosse derramado o sangue dele para remissão dos pecados daquelas pessoas. E quando o Senhor Jesus ele foi pregado naquela cruz, quando ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi de cima para baixo, meu irmão. Não foi de baixo para cima, foi rasgado pelas mãos do próprio Deus, de cima para baixo. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de cima embaixo. E nós podemos ver, entrar nos átrios e entrar no pátio e entrar no lugar santo. E do lugar santo nós vemos o véu rasgado e vemos o Santo dos Santos, aonde Deus está lá, e muitas das vezes nós vemos Deus sozinho, esperando que alguém venha se arrepender, esperando que alguém venha buscá-lo, esperando que alguém venha até Ele para pedir perdão por a vida dele, pela vida da família, esperando que alguém venha até Ele para se entregar a Ele e se livrar de um destino terrível que está preparado desde o início dos séculos para o diabo e seus anjos. Chamado lago de fogo e enxofre, está preparado desde o começo do mundo. Esse lugar está preparado e a Bíblia não relata onde é. Que as pessoas, sabe, Deus ele não é um Deus ruim. Nós temos uma vida inteira para escolhermos. E no livro de Deuteronômio, o Senhor ele nos dá a escolha de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós não podemos, nós não nos sentimos bem quando nós chegamos no nosso filho e falamos, não, você não vai fazer isso. Ah, não, ele faz aquela cara assim e tal. Aí a gente se compadece muitas das vezes. Então chega um momento que a gente chega para o nosso filho e fala, olha, o caminho é esse e esse. Esse daqui leva você para o sucesso, leva você para uma vida com um emprego bom, leva você para uma vida com algo que você venha não se culpar e nem culpar a ninguém, que você venha andar com suas próprias pernas. Mas esse caminho aqui, do lado de cá, esse caminho vai te levar à desgraça, esse caminho vai te levar à tristeza, esse caminho vai te levar à vergonha e vai te levar à morte. Chega um momento que a gente tem que fazer isso, a gente não pode ficar tratando os nossos filhos como um robô. Chega um momento que não tem jeito. Bem assim é Deus. Deus ele é misericordioso, o amor dele é tão grande que ele nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria. Ele nos deu a vontade de fazer o que a gente quiser fazer. Mas ele também é tão bom que ele deixou algo para que nós viéssemos colher tudo aquilo que a gente plantar. O caminho que a gente escolher, amém, você quer ir por esse caminho? Pode ir. Ó, por esse caminho aqui, você vai estar do meu lado. Você vai estar comigo. Você vai ser livre do mal. Meu Deus, quantos livramentos eu não já recebi. Eu já recebi vários livramentos de morte. Eu já recebi livramento de assalto. Hoje, agora mesmo, a irmã Amanda estava contando um testemunho aqui de um livramento de um acidente. Quando nós andamos, a palavra de Deus diz, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Os que não têm compromisso comigo, eu não posso fazer nada. Você pensa que Deus ele não chora? Você pensa que Deus ele não se compadece? Quando ele vê uma mãe chorando a morte de um filho, ele chora, meu irmão. Ele se compadece. Mas ele também, ele se ira. Por sempre estar batendo e teclando na mesma tecla. Sabe, aqui, igual aquela tecla que
que os meninos jogam num jogo que quando eu vou no computador digitar alguma coisa, a tecla chega a estar dura lá, né? Tem uma tecla lá que eles apertam lá no jogo que eles gostam de jogar. Você vai escrever lá a letra A, se eu não me engano, você clica na tecla, ela clica sozinha 10, 15 vezes. Você tem que tomar cuidado, porque ali já está cansado. Eu nunca ouvi. Nossa, a família do pastor, ele morreu todo mundo ali na BR, no acidente, o carro capotou, eu nunca ouvi isso. Mas do ímpio, do injusto, daquele que anda nos caminhos de Satanás, acontece todos os dias e Deus não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo, por aí vocês vão morrer, por aí vocês vão chorar, por aí o negócio não é bom. Ele está dizendo que não é. Está indo pelo aquele caminho porque quer ir pelo aquele caminho. Então a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, a palavra do Senhor aqui no verso 3, ó, mas deveres melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Em 2 Crônicas 7,14, ele sabe, Salomão, ele está clamando, ele passa a noite inteira reclamando pelo pecado do povo. A noite inteira ele passa clamando, e quando ele termina de clamar, o Senhor aparece a ele no templo e diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, parar de agir de maneira errada, aí eu ouvirei do céu. Sabe, é muita coisa antes do Senhor ouvir dos céus. Porque é no céu que ele está. Entendeu? Ele está no lugar santo, ele está lá, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Quando nós estamos fazendo por onde ele vir habitar. Aí nós vemos assim, muitas das vezes nós vemos pessoas que falam em língua estranha e profetiza e, sabe, tudo aquilo que a gente vê por aí, e diz que está cheia do Espírito Santo. Sabe, eu vou falar algo aqui que o Senhor está me impulsionando para dizer isso. Dons espirituais não é evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. A pessoa levantar a mão e profetizar, a pessoa levantar a mão e curar uma doença, em nome de Jesus, a pessoa pregar, a pessoa louvar, ela não é evidência que ela está cheia do Espírito Santo. Evidência de estar cheia do Espírito Santo é quando o pecado incomoda você. Quando você está fazendo algo errado e aquilo incomoda, aquilo machuca, aquilo incomoda você para que você pare de fazer aquilo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele virá para convencer o homem do pecado. Se no púlpito que você prega, você não prega sobre o pecado, se você não fala para as suas ovelhas, pastor, que o pecado te leva as suas ovelhas para o inferno, que se você não amar o próximo, você não está agradando a Deus, que se você não fizer as obras do Espírito, você não tem, cheio do Espírito Santo, você não é. Não é porque você rodopia, não é porque você rola no chão, prega na parede igual lagartixa, dá mortal carpado dentro da igreja e cai por cima das cadeiras e fala em língua estranha, que você é cheio do Espírito Santo. Não é. Quer ver a evidência do Espírito Santo? É você amar o seu próximo, é você ver alguém chorar e não perguntar por quê, e se você tiver condição de ajudar, você ajudar no ato. Não é pastor dar um tapinha nas costas e Deus vai fazer a obra, não. Isso é coisa de fariseu. Glória a Deus, aleluia. Isso é coisa de fariseu, tá cheio por aí de gente que faz isso. Você chega na igreja chorando. Sabe, tem lugar aí que você chega que... Misericórdia, eu não sei lá, meu irmão. Deus, ele deu a oportunidade de nós abrirmos aqui essa obra, porque eu não estava mais aguentando. E tem muita gente por aí que não está mais aguentando. Tem gente aí desviada. Tem gente aí que voltou para cachaça, voltou para cerveja, voltou para maconha e voltou para cracolândia, porque não aguenta mais essa palhaçada que tem dentro das igrejas por aí. É uma petição de grana em troca de milagre, que se você quiser, vou entrar aqui um envelope, tudo quanto é coisa, tem um maldito envelope para poder colocar um dinheiro. E pessoas frustradas, e eu acho que o que eu fico mais triste, é que elas não estão frustradas, não é com aquele pastor que está pregando.
elas estão frustradas com Deus, elas não creem mais em Deus, porque foi apresentado a elas um Deus que faz milagres. Sim, ele faz, ele já fez na minha vida, já fez na vida da minha esposa. Minha esposa, ela foi curada de câncer. Câncer no colo do útero, o intestino dela já estava podre. Ela foi curada. E ainda teve 2 filhas depois do câncer, que o médico já tinha cortado a metade, 60% do útero dela já tinha. Então Deus, ele restaurou, ainda deu 2 rebentos ainda. Deus, ele faz milagre. Mas o problema é que essas pessoas estão idolatrando. O Deus que elas conhecem é apenas o Deus que faz a vontade delas. E não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, da palavra de Deus, ele quer ser adorado. Ele quer ser exaltado. Ele quer que obedeçam a palavra dele. Aí sim, buscar o reino de Deus, meu irmão, é a sua justiça. É obedecer a palavra dele, é adorar o nome dele. É amar o próximo, é cuidar da viúva, é cuidar do necessitado, é chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Aí sim, ele faz um milagre sem você nem pedir, meu irmão. Ele provê na sua vida a necessidade sem você nem estar pedindo, sem você estar botando nada dentro de um envelope por aí. E as pessoas conhecem esse Deus. E aí, muitas das vezes essa pessoa está na igreja 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 anos. Ela fala assim: pastor, por que não aconteceu nada comigo? Ele pega e solta uma dessa. Falta de fé, meu irmão. Na maior cara de pau, ele não tem coragem nem de falar a verdade. Ô, meu irmão, a sua fé está pequena. Nem isso, não sabe nem ler a palavra de Deus, porque o Senhor disse que nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela já pode mover um monte daqui e jogar dentro do mar. Aí o cara de pau fala isso e a pessoa fica com raiva de Deus. Ah, esse Deus não faz nada não, esse Deus é caô, é 7-1. Aí volta pra cachaça, volta pro mundo. E aí? Mas eles vão colher, eles estão tudo preparado para esse tipo de gente que usa as Sagradas Escrituras para se enriquecer e para dar uma de super-herói da fé. Né? E a palavra que o Senhor quis que eu trazesse essa noite é essa. E que nós venhamos prestar atenção no que é a vontade de Deus. Primeiro é a vontade dele, meu irmão. Nós temos desejos, nós temos vontades. Nós precisamos de quem está desempregado, precisa de um emprego. O autônomo que está parado, sem serviço, precisa que a porta se abra para ele pegar um serviço. Eu, por exemplo, estou parado por esses dias. Eu preciso. Mas eu vou esquecer que a vontade de Deus é que eu esteja aqui. Eu vou esquecer que a vontade de Deus é que eu ore todos os dias. Eu vou esquecer que a vontade de Deus é que eu pare de agir de maneira errada. Eu vou esquecer da vontade de Deus, que é amar a minha esposa como ele amou a igreja. Eu vou esquecer que eu tenho que ter ordem e decência dentro da igreja e com meus filhos dentro da minha casa. Eu vou esquecer disso tudo e vou começar a cavar, e vou começar a chorar, e vou começar a clamar e botar Deus contra a parede, porque eu quero ser visto, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não. Primeiro é a vontade de Deus. Buscar primeiro a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Há uma justiça para fazermos. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu nunca morri de fome, a água nunca foi cortada, nunca foi despejada. E amém por causa disso. O apóstolo Paulo diz assim: nada trouxemos para esse mundo, manifesto é que nada deles podemos levar. Então estejamos satisfeitos. Se tivermos o que comer e o que vestir, estamos com isso satisfeitos. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Satisfeitos. E ele diz mais. Ele diz: aqueles que buscam em Cristo apenas para as coisas desse mundo, ele se tal é o mais miserável de todos os homens. E ele diz mais. Ele diz que quando nós formos buscar algo, nós buscarmos as coisas que são invisíveis, porque as coisas que são invisíveis, elas são eternas. As coisas que são visíveis são passageiras. O Senhor Jesus, ele disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos são poucos que encontram, que andam por esse caminho, e poucos que encontrarão essa porta. E muita, a multidão que anda pelo largo e espaçoso caminho. Um caminho largo, que é só vir para a igreja, botar dinheiro no envelope e esperar a bênção chegar.
Um caminho largo que não precisa botar o joelho no chão. Um caminho largo que não precisa parar de ver porcaria na internet. Um caminho largo que pode continuar falando da vida do vizinho e falando mal de todo mundo. Pode ficar devendo o vizinho da direita, a padaria, ficar devendo o mercado, alcando em todo mundo. Que Deus está fazendo a obra. Que conversa, rapaz, tá indo pro inferno. Caminho largo. Caminho estreito é oração, renúncia do pecado, ter decência, ter ordem, amar ao próximo. Esse é o caminho estreito. Que ninguém quer fazer, porque é difícil. Esse é o caminho estreito. E Jesus, ele disse uma coisa: ajuntai para vós um tesouro nos céus. Nos céus, porque lá, meu irmão, lá não entra ladrão, lá não entra assassino, lá não entra ferrugem, lá a traça não corrói. Ajuntai lá. Ajuntai para vós. Eu, com essa mensagem que eu estou pregando, eu estou ajuntando uma moedinha lá. Porque uma alma só, ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu sei que se uma alma só que ouvir essa mensagem depois, que ouviu aqui agora, entendeu? Ela se arrepender da sua maneira errada de andar, eu já vou receber um grande galardão. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Agora não ajuntai para vós um tesouro na terra. Passa o tempo todo, sabe? E faz curso disso e daquilo. Não, tem que fazer, a gente tem que correr atrás, tem que estudar, a gente tem que... Não, eu digo colocar o nosso coração naquilo. Entendeu? Esquecer de Deus e colocar o nosso coração naquilo ali. E gastar o nosso tempo inteiro cavando e juntando tesouro aqui. Quantas pessoas você vê aí sendo roubadas todo dia, que passou a vida inteira? Eu mesmo, um dia desse aí, começo do ano agora, estava faltando umas 10 prestações da minha moto, tinha pagado uns 8 mil reais de prestação, deixei a moto no estacionamento, quando eu voltei estava só o lugar. Né? Amém? Leva pra lá. Né? Quem sabe não era para mim entrar debaixo de uma carreta com 20 minutos depois. Então, seja feita a vontade de Deus. Então, vamos se colocar de pé.